Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu recebo a minha grande amiga Isabel Vasconcelos, que é escritora, apresentadora de TV. E é sempre um grande prazer ter você aqui. Para mim é que é um grande prazer estar aqui, viu, Mônica? Tava com saudade já, né? Eu também, puxa vida, e já sei que já tinha livro no forno, já tem coisa nova aqui. E conta pra gente, hoje nós vamos falar de mulheres, afinal de contas, todas as mulheres são bruxas mesmo? Todas as mulheres são bruxas. Todas nós somos bruxas, porque dentro da gente, a gente tem um passado, né, que foi negado, que depois a gente fala sobre isso, e uma tradição, né, que veio vindo e tal, que chegou mal pra gente, mas chegou. Por quê? Porque nós temos intuição. Sim. Aí você fala, o homem também tem intuição. O homem tem intuição, mas não é a mulher, ela é mais desenvolvida. Com certeza. Porque a mulher é mãe. E a mãe precisa, por sobrevivência, da intuição. Você imagina a mãe das cavernas tendo que criar um neném. Se ela não tivesse intuição, a humanidade não existiria, né? Não há dúvida. Então, é a intuição que faz a gente ser mais bruxa que os homens. Mas a gente também tem um passado esquecido, né? De um conhecimento que se perdeu. Agora, como é que surgiu a ideia do livro, Bel? Esse livro foi uma ideia da minha editora. A Júlia Barani, ela me disse há muitos anos. E que está devendo vir aqui, tá hein? Que nós não conseguimos trazer a Júlia. E a Júlia me disse um dia, há muitos anos, ela me disse, Isabel, você precisa escrever sobre essa bruxaria feminina que você fala no seu programa, que você tanto promove. Você tem que escrever. Aí eu falei, tá bom, é para escrever? Então eu sentei e comecei a escrever sobre a bruxaria e saiu o primeiro livro, Todas as Mulheres São Bruxas, né? Que você tem, inclusive, que era aquela capinha preta, sim, o chapéuzinho e tal. Mas esse livro, este segundo, é o livro inteirinho, ele é completo. Sim, mas não é um livro esotérico. De jeito nenhum. Porque, por exemplo, eu chamei uma época o Claudinei Prieto, que escreve sobre a Wicca, não tem nada a ver com isso. É importante a gente falar Tem alguma coisa a ver, porque não dá para falar de bruxaria sem falar de Wicca, sem falar das tradições, das brumas de Avalon, toda aquela história. Sim, mas entendeu? não é focado nisso. Mas não é focado nisso, não é uma receitinha, sabe? É assim, é o lado intuitivo da mulher e como esse lado intuitivo hoje, na nossa vida, pode funcionar e pode ser desenvolvido e como pode contribuir com a sociedade também e com o mundo produtivo, porque pode tudo isso. Agora, o livro, ele também tem um lado feminista, não tem? Bom, tudo que eu escrevo tem um lado feminista. Eu sou feminista desde que eu nasci, então não tem jeito, entendeu? Tudo que eu escrevo tem um lado feminista, tem o lado da valorização da mulher. Porque todo mundo pensa que ser feminista é ser feia, ser mal amada, detestar homem. Eu não sou feia. Rasgar a sutiã na praça. Você acha que sou feia? Acho que eu não sou feia, né? Eu também não detesto homem. Meu marido está aqui comigo aí nos bastidores, né? Amo os homens, aliás, né? Tive 800 namorados antes de casar. Então, já não bateu comigo tudo isso. Eu não sou feia, não sou mal amada, né? Com certeza. E gosto de homem. Então, você vê, essa história de feminista feia e mal amada é uma história da oposição. E mal contada. Mal contada. Os machistas inventaram isso. Para quê? Para calar a boca da gente. Então, as mulheres assumiram isso. Elas falaram, não, eu não quero ser feminista, eu não sou feminista, eu sou feminina. Não vejo incompatibilidade nenhuma. Porque na verdade eu acho que é dar valor, saber que você pode ter uma opinião, você pode ser feminina e feminista. As duas coisas. Claro. E você é feminista na medida em que você, de alguma forma, participa de uma luta que vem há séculos das mulheres pela igualdade. A minha forma de participar é muito modesta. Divulgando. Entendeu? Na televisão, no rádio, nos meus livros. É assim que eu faço, que eu exerço
o meu papel feminista na sociedade. Vamos contar, você está no rádio, você está na rádio... Eu estava na Rádio Tupi, não estou mais, tá não mais? estou mais. Parei a rádio também. E agora você está, então, vamos falar em que meios de comunicação você está atualmente? Eu estou numa TV por web, eu tenho meu próprio site, onde também tem programas de televisão médicos exclusivos, né? Sim. Que é de saúde feminina, onde eu entrevisto as maiores feras da medicina, que já entrevisto há anos na TV. E também eu tenho me dedicado mais à literatura, né? Eu quero... Porque, na verdade, Mônica, se eu pudesse escolher, eu adoro fazer televisão, eu adoro fazer rádio, mas se eu pudesse escolher, eu só escreveria. Eu sentaria meu bumbum na frente da tela do computador às 8 horas da manhã e sairia às 8 da noite, que está de bom tamanho para escrever. E a sua bruxa, hein, Bel? É uma bruxa boa? Me conta dela. Às vezes. Às vezes a minha bruxa também é má. Eu sou humana, né? Não consigo ser só boa na vida. Tá parecendo Melanie Klein, né? Bruxa boa, bruxa má. A gente é tudo, né? O ser humano é uma mistura das coisas. Às vezes a gente pensa que está fazendo bem, está fazendo mal. Às vezes pensa que está fazendo mal, está fazendo bem. É muito complicado. Agora, tem muito preconceito em torno da palavra bruxa, não tem? Tem um monte. Todo mundo acha que bruxa é nariguda, com verruga no nariz, voa na vassoura, é uma bruxa, uma coisa perigosa para você evitar. Mas esse bruxa do meu livro é no sentido mais moderno, né? Que as pessoas mais modernas estão mais ligadas nas coisas, sabem o que é o sentido de você ser bruxa. Você adivinha uma coisa, você, né, é bruxa, você manipula a matéria, né? Você quer maior bruxaria do que cozinhar? Entendeu? Cozinhar é uma bruxaria, é uma alquimia, né? Por que quando você está de mau humor, o teu bolo, não é? Toda mulher sabe isso. Não adianta querer fazer um bolo bacana. É que a gente não faz mais bolo, né? A gente compra pronto hoje. Mas não adianta você querer fazer uma massa legal se você estiver mal, se a tua energia for ruim, se você tiver acabado de brigar, alguma coisa, você está de mau humor, aí você vai cozinhar, fica tudo ruim, né? A energia, isso existe. A ciência não provou ainda, mas vai descobrir. Você quer ver? Quando eu era pequena, a minha cozinheira da minha casa dizia assim: não pode mexer a massa para cá e depois para cá. Lá. Sim, isso era comum ser dito mesmo. Então, por quê? Não sei, não pode. Se você fizer isso, a massa desanda, não dá certo, não cresce e tal. Bom, aí o meu pai fazia filmes comerciais nessa época e eu revisava os filmes. Então eu estava um dia na sala de projeção revisando um filme de um fabricante de bolos. E aí veio a explicação. Você não pode mexer a massa para cá nem e para lá ao mesmo tempo, porque forma bolhas de ar dentro. Essas bolhas de ar influenciam no cozimento da massa. Então, esse é um exemplo típico das coisas simples, um exemplo simples. Que havia uma explicação, mas que as pessoas não sabiam explicar. Sabiam empiricamente, sabiam que não podia fazer porque não dava certo, mas não sabia por que não dava certo. É a mesma coisa a bruxaria feminina. As mulheres fazem mil coisas. Mulher sai de casa e fala assim: eu vou ter que achar um lugar para estacionar naquela rua que não tem lugar porque eu vou precisar parar ali e tal. Ela chega lá e encontra. Aliás, isso faz com que os homens não acreditem como é que nós conseguimos fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E também você percebe a pessoa, por exemplo. Seu marido leva um sujeito para jantar e diz: vou fazer negócio com esse cara. Traz o cara. Apresento para você. Quando ele vai embora, você diz: não faça negócio com esse cara, hein? Não vai dar certo. Esse cara não é legal para você tem fazer alguma negócio. Coisa que me diz que isso aí... Aí o seu marido fala: ah, você é uma idiota. Você fica achando que nada que eu faço é certo. Depois volta no dia seguinte e fala assim: meu bem, eu levantei a ficha do cara e realmente... É verdade. Não é? Isso é comum. As coisas acontecem assim. Você fala pro seu filho: não faz tal coisa porque não vai dar certo. E o filho fala: ah, minha mãe não sabe nada. Faz a coisa e não dá certo.
Eu acho que, na verdade, todas as mulheres têm um sexto sentido, né? Que é o que a gente chama aqui de bruxaria. O que você acha que as mulheres... Esse livro você acha que é dirigido apenas às mulheres? De jeito nenhum. Um homem que lê esse livro vai entender muito melhor as mulheres e vai se divertir também, porque tem os contos, né? Bel, que sabedoria, você falou logo no primeiro bloco, é perdida, né? Lá atrás, né? Nós precisamos recuperar. Nós precisamos recuperar o que as mulheres da Idade Média sabiam. E essas mulheres da Idade Média, que acabaram, muitas delas, sendo consideradas bruxas, né, no mau sentido da palavra, e foram queimadas nas fogueiras da Inquisição. Joana e acabou Dark. que 600 anos a igreja passou queimando mulher. Sim. 600 anos. E a gente perdeu. As mulheres eram o quê? As mulheres eram as curandeiras, as médicas nas suas sociedades. Elas tinham poder político igual do homem, principalmente na sociedade celta, que está tão bem descrita pela Marion Bradley no Brumas de Avalon, né? Então elas tinham poder político, tinham igualdade sexual, quer dizer, por isso que elas incomodavam tanto a igreja, porque elas eram tudo que a igreja não quer que a mulher seja. Livres, em outras palavras, né? Livres, donas de si próprias. E elas sabiam manipular as ervas, por isso que a figura da bruxa tem o caldeirão. Sim. Porque a mulher vivia mesmo manipulando essas ervas, fazia poções e tal, ela que era, fazia os partos, entende? Então, essa coisa, essa sabedoria que a gente perdeu, e que passou um pouquinho pela tradição oral, veio vindo. A gente precisa juntar tudo, em cada país, sabe? Em cada lugar, em cada obra, juntar, ir no Google, descobrir, juntar tudo. Juntar e recuperar essa sabedoria. Sim, porque de alguma forma a gente vê isso mesmo em relação hoje ao governo, quanto não interessa ter sabedoria Lógico que não, em todos os níveis. Lógico, um povo sábio, um povo culto, um povo inteligente é um povo que vai reivindicar seus direitos. Sim. Então, para o governo, melhor que ele seja burro, que não faça nada, né? Porque, na verdade, a gente mantém as coisas do jeito que estão. Do jeito que estão. Felizmente, eu acho que nesse século a gente melhorou nesse sentido, né? Nós temos governos muito mais conscientes de que cidadãos bem informados, além de reivindicar, fazem o país crescer e geram mais dinheiro, mais produção, né? Então, a gente está melhorando nesse sentido, mas com relação à condição social da mulher, muito pouca coisa. Sim. Porque se no Brasil nós temos uma legislação maravilhosa, que é fruto do trabalho das feministas brasileiras, que nenhum homem ia dar de mão beijada, né? Bel, mas se você for pensar, olha, outro dia eu estava conversando isso com meu marido, que coisa absurda. Na Índia, ainda é permitido açoitar sua mulher. E na África, extirpam a frio o o clitóris da mulher para ela não ter prazer. Então você veja, em alguns países árabes também é permitido surrar sua mulher. E na França houve um levante porque não era permitido pôr o véu. Quer dizer, se você for pensar, elas mesmo brigam pelo direito a estarem cobertas. Pois é, mas é outra sociedade essa, Certo. bem diferente da nossa. Nós perpetuamos o machismo quando a gente diz, por exemplo, para o nosso filho assim, você vai ver quando seu pai chegar, ele vai te castigar por isso que você está fazendo. O seu pai é a autoridade. Sim. Eu, sua mãe, não sou nada. Sou um lixo. Ou quando você diz, isso é serviço de mulher, não faça isso. Então, você perpetua uns conceitos, sem querer, né? Com a melhor das intenções, mas você acaba perpetuando uns conceitos tortos que a gente tem na sociedade, né? E o recuperar a bruxa também é recuperar esta autoconfiança. Porque as mulheres, você fala, até hoje, tem muita mulher que não vai em médica mulher, que não vai em dentista mulher, que não pega advogada mulher. Por quê? Porque ela não confia na outra mulher. Por que ela não confia na outra mulher? Porque ela não confia nela mesma.
Com certeza. Ela acha que ela é um ser inferior ao homem. E se ela acha isso, como é que ela vai dar a causa dela, a saúde bucal dela para outra mulher? Com certeza. É igual a ela. Uma boba. Dica final para os nossos telespectadores, mulheres, bruxas. Eu já dei essa dica no seu programa, vou dar de novo. Sabe qual é a dica? Solta a franga. Seja o que você é. Não o que os outros esperam que você seja. Não o que seu pai esperava, sua mãe, a sociedade. Não. Solta a sua franga que está aqui dentro. Sabe? No seu coração, na sua mente. Assuma aquilo que você é. Aquilo que você acredita. Você, não os outros. E aí você vai ser feliz, você vai ver. Muito legal. Até a próxima vez, hein? Obrigada, de franga Mônica. solta. E você não deixa de acessar o meu site www.monicadelimasazevedo.psc.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.